Por que a prostituição é tão prevalente na Ásia? Você já se perguntou por que a prostituição é tão marcante em alguns países da Ásia? Ruas inteiras dedicadas a casas de prostituição, distritos que atraem milhões de turistas todos os anos? Mas como isso começou? Por que é tão forte na região? Nesse vídeo vamos explorar a história, os fatores econômicos, culturais e sociais que ajudam a entender essa questão. O objetivo não é apenas mostrar os números, mas analisar as causas profundas dessa realidade. A história da prostituição na Ásia remonta a séculos atrás e está profundamente conectada com as dinâmicas de guerra, colonialismo e a formação cultural dos países da região. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão criou os chamados postos de conforto. Esses eram locais onde mulheres, muitas delas de países ocupados como Coreia e Filipinas, eram forçadas a se prostituir para soldados japoneses. Estima-se que mais de 200 mil mulheres tenham sido vítimas dessa prática. Na Tailândia, durante a Guerra do Vietnã, a prostituição cresceu enormemente com a chegada de soldados americanos em busca de descanso e entretenimento. Esse período ajudou a estabelecer uma indústria que persiste até hoje, especialmente em locais como Bangkok e Pattaya. Além disso, em muitas culturas asiáticas, a prostituição já era uma prática reconhecida e, em alguns casos, até institucionalizada. No Japão, por exemplo, o sistema do zyukaku era regulamentado até o início do século XX. Outro ponto crucial é o papel da pobreza e da desigualdade econômica. Em países como Filipinas, Camboja e Vietnã, a prostituição é vista por muitas mulheres como uma das poucas opções viáveis para sustentar suas famílias. A diferença econômica entre os países da região também contribui. Mulheres de países mais pobres como Myanmar e Laos muitas vezes migram para países como Tailândia ou Malásia para trabalhar nessa indústria. Além disso, o turismo sexual tem um impacto econômico significativo. A Tailândia, por exemplo, atrai milhões de turistas todos os anos. Muitos deles visitam bairros famosos pela prostituição, como por exemplo Soul Cowboy e Nana Plaza, em Bangkok. O turismo sexual também é forte nas Filipinas e no Vietnã, onde a combinação de preços baixos e a exotificação das mulheres asiáticas atrai turistas ocidentais. Essas atividades geram receitas significativas para as economias locais, tornando a prostituição um ciclo difícil de quebrar. A cultura e os valores sociais também desempenham um papel importante. Muitos países asiáticos possuem sociedades patriarcais, onde as mulheres têm menos oportunidades e enfrentam maiores pressões sociais. Isso as torna mais vulneráveis à exploração sexual. Além disso, em algumas culturas, a prostituição é vista com mais tolerância ou até mesmo como parte da tradição. Por exemplo, no Japão, a geisha era muitas vezes associada ao entretenimento e à companhia, embora não fossem exatamente prostitutas. Outro ponto é a ideia de exotificação, especialmente por parte de turistas estrangeiros. Mulheres asiáticas são frequentemente retratadas como submissas e exóticas em filmes e mídia ocidentais, o que contribui para o turismo sexual. Embora muitos países asiáticos considerem a prostituição ilegal, as leis são frequentemente mal aplicadas ou ignoradas. Na Tailândia, por exemplo, a prostituição é tecnicamente ilegal, mas é amplamente tolerada pelas autoridades locais. Em muitos casos, policiais aceitam subornos para não fiscalizar ou fechar estabelecimentos. Milhares de mulheres e crianças são traficadas todos os anos dentro da Ásia, para trabalhar em bordéis ou como acompanhantes. Essas questões criam um ambiente de impunidade, onde trabalhadores sexuais enfrentam condições precárias, enquanto os exploradores continuam lucrando. A prostituição também traz desafios sociais e de saúde. Trabalhadores do sexo enfrentam altos riscos de contrair doenças sexualmente transmissíveis, especialmente em áreas onde o acesso a cuidados de saúde é limitado. Além disso, o estigma associado à prostituição dificulta que essas pessoas busquem apoio ou emprego em outros setores. Há também um impacto psicológico. Muitas pessoas que trabalham na prostituição relatam traumas relacionados a abusos físicos, psicológicos e sexuais, tanto por parte de clientes quanto de traficantes. A prostituição é uma questão bem complexa, especialmente na Ásia, onde fatores históricos, culturais, econômicos e legais se entrelaçam. Entender por que ela é tão prevalente na região exige uma análise multifacetada que vá além de julgamentos simplistas. Enquanto alguns enxergam a prostituição como uma escolha pessoal, para muitos é uma questão de sobrevivência em meio à pobreza e à desigualdade. Além disso, o turismo sexual, o tráfico humano e as leis frágeis perpetuam um ciclo difícil de romper. O importante é refletir sobre como podemos abordar esse tema de forma sensível e responsável, buscando soluções que combatem a exploração, protejam os direitos humanos e ofereçam alternativas reais para aqueles que estão presos nessa realidade. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.